Então vamos abrir as nossas Bíblias, Apocalipse capítulo 16. Hoje a gente vai estudar, propriamente dito, os versículos 5 a 9. Mas eu vou dar uma pincelada no que a gente viu semana passada, só para a gente se situar, beleza? Então, diz assim, Apocalipse 16, vou ler do 5 ao 9. Diz assim: Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo, tu, o santo, que és e que eras, porque julgaste estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: Sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, se recusaram a se arrepender e a glorificá-lo. Apocalipse 16, do 5 ao 9. Então, como a gente começou a ver, né, semana passada, a gente entrou no capítulo 16, a gente viu que agora João ele vai relatar o derramar das taças da ira de Deus. Basicamente, para quem não lembra, deixa eu só voltar aqui no slide. E antes disso. É, depois disso. Aqui. A gente viu, né? Basicamente, um panorama breve, né, de Apocalipse, o que a gente estava vendo. Então, a gente viu, né, que Apocalipse tem uma abertura no capítulo 1, João faz a introdução. Depois ele começa a tratar sobre as 7 igrejas, né, no capítulo 2 e 3. Depois disso, João é levado ao céu e começa a ver as coisas do céu, no capítulo 4. E a partir daí ele começa a ver, né, os 7 selos sendo abertos. Depois ele começa a ver as 7 trombetas sendo tocadas. Depois começam a aparecer 7 personagens, né, que a gente viu ao longo dos capítulos. E agora a gente está nessa parte das 7 taças, né, que também são os 7 juízos de Deus, né, que são derramados sobre a terra por consequência do pecado dos homens. Então a gente viu que Deus e a gente, para quem lembra, né, isso aqui mostra como Apocalipse é cíclico, né? A forma como João escreveu Apocalipse de forma cíclica, porque ele está em um momento e ele de certa forma volta para outro momento que ele já falou, só que trazendo uma nova perspectiva. Então ele sempre faz essa questão cíclica, né? Então a gente vê que João ele está vendo as coisas concernentes ao futuro, como Apocalipse fala, né? Como Jesus fala a João, que vai revelar a ele as coisas que haveriam de acontecer. E aí ele está vendo essas coisas acontecendo, e no momento em que nós estamos agora, no capítulo 16, já se trata do fim, do fim propriamente dito. A gente viu 7 selos, 7 trombetas, o juízo de Deus acontecendo, juízo de forma parcial, né? Não é o juízo total nos selos e trombetas, fazendo com que para que os homens pudessem se arrepender diante disso, né? Ver aquele juízo, ver aquilo acontecendo e pudesse se arrepender. Um exemplo, por exemplo, seria, vamos dizer assim, essa questão dessa pandemia, né? As pessoas deveriam olhar essa pandemia, tudo que a gente está passando, as dificuldades e tudo mais, e entender isso como sendo um juízo de Deus e se arrepender dos seus pecados. Mas como a gente leu lá no capítulo 9, né, isso não é o que acontece, né? O que acontece é o contrário. Parece que as pessoas, mesmo diante do juízo de Deus, elas cada vez mais se afundam nos seus pecados e aumenta, vamos dizer assim, a sua
malignidade, né, os seus pecados. E aí, por causa disso, por causa que tem essas pessoas que não se arrependem, que não se consertam dos seus maus atos, né? A gente chega agora no capítulo 16, que é quando Deus derrama o juízo. Juízo aqui de forma final. E aí, tipo assim, esse período que a gente está tratando no capítulo 16 é o que a gente chama, né, de escatom, né, ou escatom, que é uma palavra grega, né, que significa basicamente o fim, final, fim, essas coisas assim, coisa relacionada a isso. Então, é o período do fim. Nesse período aqui, no derramar dessas taças, como a gente já falou, não tem mais arrependimento. Quem vai sofrer isso são aqueles que não se arrependeram. Então, não tem mais, vamos dizer assim, escapatória, né? Até antes do derramar das taças, aí você ainda poderia se arrepender, vamos dizer assim. Mas quando chega esse momento das taças sendo derramadas, aqui não tem mais solução, né? Mas não tem Quem mais solução. É, Matheus, bem rapidinho. Não tem mais solução porque a igreja já subiu, foi? pode dizer que sim, a igreja foi, vamos dizer assim, retirada desse momento, porque como a gente viu também, a igreja não vai sofrer esse derramar das taças, né? Isso é só para os ímpios. Então, Então, como não tem ninguém para falar de Deus ainda para eles, era difícil, realmente. Não tinha como se arrepender mesmo, né? e tipo assim, nessa situação aqui é como se fosse realmente, vamos dizer assim, o fim, né? Tipo, não tem mais. Mesmo que tivesse alguém para falar de Deus para eles nessa situação, eles não iam, vamos dizer assim, a porta do arrependimento não estaria mais aberta. Já tinha sido Sim. fechado, vamos dizer É, assim. era definitivo, né? Como? Era definitivo, não tinha como. Isso, Não tinha perdão, não tinha mais perdão, né, de jeito algum. isso, seria definitivo aqui. Ei, Matheus. E outra coisinha aqui, bem rapidinho. É, quando ele fala que nessa quinta taça, não, a terceira taça que tu falasse agora, tu tava falando da quarta, né? Quarta taça. Eu acho que é a terceira taça, comparando com a quinta trombeta. Porque na quinta trombeta desceu uma estrela do céu, não foi? E caiu no abismo, que subiu grande fumaça e escureceu todo o céu. Aí não tinha mais a iluminação do sol. Aí eu acho que tem como comparar com essa terceira taça, porque como não tinha mais sol, escureceu toda a terra. Aí muitos blasfemaram justamente porque não tinha esse sol. Aí Deus agora manda sol até demais. É, Teria relação com isso, teria? a gente vai, quando a gente chegar lá, a gente vai fazer essa relação, né? Aí a gente vai ver. Então, beleza. Mas tem relação, sim. Certo, certo. Vinícius ia falar alguma coisa? Não, deixa eu falar, deixa eu falar. Então, bora. Aí a gente começou, né? O capítulo 16, quando começou o derramar das taças. A gente viu que as taças tinham relação com as pragas do Egito, né? Algumas delas. Aí a gente viu isso semana passada e aí começaram a ser derramadas as taças, né? A primeira taça, abriram-se feridas malignas e dolorosas, né? Como úlceras no corpo das pessoas, dos ímpios, né? Lembrando que as taças são para os ímpios, os que não se arrependeram. Aí depois teve a segunda taça, onde o mar se tornou em sangue e todas as criaturas morrem, e isso tem um impacto na civilização romana, que era muito baseada em comércio marítimo, né, também. Então tinha também esse impacto. Aí a terceira taça era muito parecida com a segunda, né, onde os rios e as nascentes também se tornam sangue. Então, basicamente todas as águas, né, tanto do mar quanto de rios, nascentes e etc, se tornam sangue. Aí agora a gente vai, né, para o texto que a gente vai estudar hoje, né? Em Apocalipse, a partir do versículo 5 até o versículo 9, né? Que a gente viu que existe vamos dizer assim, meio que uma divisão, né, de entre a gente sempre, tanto nos selos, nas trombetas e agora também nas taças, tem essa mesma divisão, né? Que é quatro, tem um grupo de quatro e depois um grupo de três, né? E quatro mais três dá sete. Então, primeiro ele apresenta quatro, e esses quatro têm uma relação entre si, depois ele vai trazer as outras três, né? Então, aqui também é a mesma coisa. Tem essa
dizer assim, essa relação entre as 4 primeiras taças, que a gente começou a ver as 3 primeiras, né, semana passada, e a gente vai ver a quarta hoje. E aí tem também a relação entre as 3 últimas, né, que aí a gente vai ver depois. Então, esse texto que a gente leu, a partir do versículo 5, né, de Apocalipse, começa João, ele falando que ele ouviu, logo após o derramar da terceira taça, ele ouviu um anjo falando, né? Que na verdade ele está entoando um cântico, vamos dizer assim. E esse anjo que ele fala é um anjo que é identificado como o anjo da água, né? O anjo que tem autoridade sobre as águas. Como a gente começou a falar semana passada, né? É muito semelhante ao que a gente viu. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. É muito parecido com o que a gente viu quando João fala lá no capítulo 14, né, de Apocalipse, que tem um anjo do fogo. Então aqui ele vai relatar do anjo da água, né? Porque os judeus eles tinham essa crença de que existiam anjos que tinham autoridade sobre elementos da natureza. Tanto que a gente já viu falar sobre os anjos que ficavam, que assim, comandavam não, mas seguravam, né, os 4 ventos, então tinha essa relação, né, entre os anjos, alguns anjos e os elementos da natureza. E aí esse anjo era como se fosse o anjo que tinha autoridade sobre as águas. E aí esse anjo que tem, que vamos dizer assim, tem autoridade sobre as águas, né, o anjo da água, ele vem logo após o juízo que é derramado sobre as águas, né, na segunda e na terceira taça, que foi o juízo sobre as águas, tanto no mar quanto nos rios, né, e nascentes. Então ele vem logo após isso para trazer esse cântico, né, esse, vamos dizer assim, esse hino. E de forma geral, né, qual o tema desse cântico que ele vai trazer? Basicamente, ele vai fazer, a gente vai falar disso mais depois, né, mas basicamente ele vai fazer uma defesa da justiça de Deus. Tipo assim, dizendo que Deus ele é justo por estar fazendo o que ele está fazendo, né? Que no caso é derramar o seu juízo. Ele não está derramando juízo, vamos dizer assim, ao léu ou à torta à direita, assim. Ele está fazendo isso porque verdadeiramente aqueles que estão recebendo esse juízo merecem. E Deus é justo ao fazer isso. Então, ele vem basicamente fazer isso, né? Defender a justiça de Deus ao derramar o seu juízo sobre os ímpios. É isso que esse anjo vem fazer. E ele apresenta um cântico que a gente consegue ler nos versículos 5 e 6. Aí a gente tem, né, tem vários textos do Antigo Testamento que também tem, vamos dizer assim, essa mesma temática. De fazer, vamos dizer assim, uma defesa, né? Não que Deus precise, mas vamos dizer assim, de fazer uma defesa da justiça de Deus em relação ao juízo que ele executa. E aí um dos textos que a gente pode ler que trata sobre isso, né, é o Salmo, capítulo 7. Tem vários textos, né, mas a gente vai ler só um, que é o Salmo, capítulo 7, o versículo 11. Aí alguém poderia ler esse texto para a gente, por favor? Vou dizer o nome aqui, viu? Eu posso ler. Sete quanto? 7 e 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Então, nesse salmo, né, o salmista está fazendo uma. Se você for ler a continuação, ele vai falar de juízo e tudo mais, né, em relação da ira de Deus para com o pecado. Então, você vê que o salmista aqui ele está fazendo mais ou menos, né, como se fosse através de um cântico, também uma defesa da justiça de Deus em relação a isso. Então, existem cânticos, né, na própria Bíblia, em outros textos que fazem isso, né?
Eita, tá complicado aqui, são muitas telas. E aí esse anjo, como eu falei, ele traz esse cântico, né? E qual é o conteúdo desse cântico? A gente já viu qual é o tema desse cântico, né? Que é uma defesa sobre a justiça de Deus, né? Mostrando que Deus realmente é justo em fazer o que ele está fazendo. E aí qual é o conteúdo, né? O que é que esse cântico, vamos dizer assim, nos revela? Aí vamos lá. A partir do versículo 5, ele começa falando, né? Ele inicia esse canto falando, exaltando, né? Dizendo que Deus é justo. É a primeira coisa que ele fala, né? Tu és justo, ele está se referindo a Deus. Então ele está exaltando a justiça de Deus. É a primeira coisa que ele fala. E essa palavra justo, né? Aqui no grego ela tem e não somente no grego, né, também em português, ela pode trazer dois sentidos, né? Tanto uma justiça inata, vamos dizer assim, uma justiça inerente do ser de Deus, que seria a sua retidão, ou a gente pode falar também como a sua santidade, ele ser reto, justo, quanto também a sua justiça executada, que seria o juízo. Então, tanto no ser de Deus, de forma inerente a ele, Deus é justo, porque ele é reto, e também, ao executar a sua justiça, ou seja, através do juízo, ele também é justo. Então, essa ideia de Deus ser justo traz esses dois lados, né, da moeda, vamos dizer assim. Tanto uma justiça inata de Deus, quanto uma justiça executada, né? Tanto a sua retidão, quanto o seu juízo. E aí, ele começa com essa frase, já trazendo, vamos dizer assim, o tema principal desse hino, que é o que ele vai discorrer ao longo do hino, né? Que na verdade é como se fosse só um estrofe, né? É só o versículo 5 e 6. Então, ele já começa dessa forma, né? Falando, Deus é justo, né? Tu és justo. Aí, em seguida, ele vai falar acerca de Deus, né? Que ele é e era. Ele é aquele que é e aquele que era. A gente já viu, né, lá no capítulo 11, que também Deus é apresentado dessa forma, né? O que é e o que era. E lá a gente também fez essa mesma discussão, né? Porque em textos anteriores ao capítulo 11, Deus é falado que ele é, o que era e o que há de vir. Então, trazendo os três, vamos dizer assim, tempos, né? Presente, o passado e o futuro, né? O que é, o que era e o que há de vir. Só que aqui, a semelhança lá do capítulo 11, versículo 17 de Apocalipse, ele fala o que é e o que era, né? Presente e passado. Ele não fala mais o futuro, né? O que há de vir. Por quê? Alguém lembra por que ele não fala o que há de vir? Porque ele já veio, né? Isso, exatamente. Porque tanto lá no capítulo 11, como aqui no capítulo 16, ele já veio, ele já está presente. Lá no capítulo 11, não sei se eu coloquei aqui, não, mas eu vou falar. Lá no capítulo 11 é quando o reino de Deus é iniciado, vamos dizer assim, né? De forma plena. João vai estar tratando sobre o fim, é quando Deus vem e inicia o seu reino, lá no capítulo 11. Peraí, Mateus, bem rapidinho. Quando ele fala aí nesse capítulo 11 ali, mais precisamente ali na sétima trombeta, ele sobre o governo de Deus, ele tá falando dos 1000 anos, né? Depende, é aquilo que eu tinha te falado, depende da visão que você tem, né, em relação aos 1000 anos. Mas essa é uma das visões. É, é o que eu te disse, quando a gente chega lá no capítulo 20, a gente vai falar bem, tipo assim, bem esmiuçado, né, de cada uma das visões, que ele vai falar dos 1000 anos lá no capítulo 20. A gente vai tratar de cada uma das visões, tal, mostrar como cada uma lida com essas questões. Mas, basicamente, vamos dizer assim, para a visão que tem os 1000 anos como literal, é como se fosse, né? Como se fosse o início do reino, o governo de Deus seria esses 1000 anos, vamos dizer assim. Né? Então, beleza. É isso aí, já tem outras visões que já enxergam de forma diferente, mas quando a gente chegar lá, a gente fala disso. Mas de forma geral, né,
Lá no capítulo 11, ele vem trazer o reino de Deus é chegado lá. Então, por isso que ele não há de vir, porque realmente já chegou. Então, vamos dizer assim, uma situação se referindo aos crentes, né? Uma coisa feliz, uma coisa boa. E aqui no capítulo 16 é a mesma coisa. Ele não há de vir, ele já veio. Só que diferente do capítulo 11, que é uma coisa boa, né, agradável, aqui ele vem com ira para julgar. Então ele não há de vir. No capítulo 16 ele já veio. Lembrando que João está vendo as coisas do futuro, né? Então João está vendo o fim, quando Deus chegou para julgar, derramar as taças da sua ira. Então é exatamente isso que Vinícius falou, né? Ele não tem o há de vir porque ele já veio. E aqui no capítulo 16 ele vem com ira, né, para executar o juízo. Ele já está presente. Então, peraí, Mateus. Quando ele fala aqui, ó, no capítulo 16, versículo 6, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, justamente aqueles que perseguiam essas pessoas, e Deus, ele realizou justiça. Sim. É isso? É. De forma É isso. resumida, é isso, né? O que a gente vai falar agora. Mas é exatamente isso. Ah, beleza. Então, Deus, ele, aqui, né, nesse contexto do Apocalipse 16, ele é e era, né? E não há de vir porque já veio, né? Então, ele já está presente. Aí, além disso, né, no versículo 5 ele ainda vai dizer outra coisa sobre Deus, que é que ele é santo. E o interessante é que existe uma palavra no grego, né, que é santo, que é hagios, alguma coisa assim, né? Não sei pronunciar grego não, mas é alguma coisa assim. E essa palavra aqui geralmente é mais usada, né, para falar de santo, santidade, etc. Só que também existe outra palavra, né, que são sinônimos, né, que é a que é usada aqui em Apocalipse 16, versículo 5, que é ósios, ou alguma coisa assim. Ósios, alguma coisa assim. E elas, como eu falei, elas são sinônimas, né? A tradução dela é santo, só que essa daqui ela tem um aspecto um pouco diferente, porque ela vai vai trazer o sentido de ser aprovado pela lei suprema de Deus. Então, qual é o sentido de que Deus está sendo chamado de santo aqui? É de que ele, o próprio Deus, ele é aprovado pela lei dele. Isso mostra, além aquilo que a gente já falou, da sua retidão, daquilo que, da sua santidade, vamos dizer assim, em si, da sua pureza, isso mostra a sua fidelidade, porque ele está de acordo com a sua palavra. Então Deus, ele nunca vai se contradizer, vamos dizer assim, falar uma coisa e não fazer. Aquilo que ele disse na sua lei, na sua palavra, é o que ele faz. Então ele está de acordo, ele está aprovado pela sua lei. Inclusive, em relação também aos pecados, né? Deus, aquilo que ele diz, não faça, é porque aquilo mostra quem ele é, né? O seu caráter, a sua santidade. Então, Deus, ele é santo, é justo. E aqui essa palavra, esse santo tem esse sentido, né? E que Deus ele está de acordo com o que ele fala. Ele não é um hipócrita, vamos dizer assim, que fala uma coisa e faz outra. Não. Deus está de acordo com a sua palavra. E a sua palavra está de acordo com o seu ser, né? Com o que ele é. Então, está relacionado aí. Inclusive, no juízo que ele está exercendo. Então, ele não está fazendo um juízo do nada, né? Esse juízo, como a gente viu também semana passada, esse juízo que ele está trazendo já tinha sido pronunciado antes na sua palavra. Tanto na lei, Deuteronômio capítulo 29, 28, né? Nas as maldições da desobediência, tanto Salmos, vários textos, Deus já tinha falado. Até o próprio Cristo já falou também, quando veio à Terra, já tinha sido pronunciado esse juízo para aqueles que não se arrependessem. Então, o que Deus falou, ele vai cumprir. Então, esse tem esse sentido, né, dessa santidade de Deus. E aí, por fim, no versículo 5, né, só, principalmente, ele vai falar e julgastes essas coisas, né?
que é o final do versículo 5. Né? É a outra coisa que ele vai falar sobre Deus nesse cântico. Né? Então ele fala que Deus é justo, né? Ele é reto e justo no seu juízo. Né? Ele já está já está presente julgando, né, nesse contexto do capítulo 16. Ele está de acordo com a sua palavra, ele é santo e ele faz essas coisas, ele é justo, ele é santo, e o que ele vai fazer, que é o juiz, como a gente viu no versículo 6, é justo, porque, como ele fala no final do versículo 5, tu julgaste essas coisas. Então, Deus ele já havia determinado essas coisas, como a gente falou ainda agora, né? Na sua palavra, ele já tinha determinado que aquele que pecar morrerá. E a gente entende, né, que não é somente a morte física, mas a morte eterna. Então, Deus já tinha trazido essa questão. Ele já tinha determinado isso. E conforme ele determinou, ele julga. Ele julgou. E ele vem para julgar. Então, a primeira parte desse cântico, que é o versículo 5, vai tratar sobre isso. Né? Sobre quem Deus é, sobre o próprio Deus, para na segunda parte mostrar o que ele vai fazer. Deu para entender até aqui? O versículo 5. Tranquilo, tranquilo. Deu. Então vamos seguindo. Deixa eu passar aqui. Então vamos lá. Aí a gente continua com o hino, né? No versículo 6, quando ele vai falar que primeiro ele fez vamos dizer assim, uma defesa de quem Deus é, né? Deus é justo, Deus é santo, tu é o que era e o que é, e tu determinou essas coisas, tu julgaste essas coisas, aí agora ele vai dar, vamos dizer assim, um motivo, né? Pelo qual isso que ele, tudo que ele falou é uma verdade. Então ele diz: pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Então, os ímpios, os pecadores, né, as pessoas que não se arrependem, os descrentes, eles derramaram o sangue dos santos e dos profetas. Eles mataram, perseguiram, como o Tiago falou, né, os crentes, e tanto a igreja em si, os crentes, os santos, né, que é o que eles falam aqui, os santos, os crentes, quanto os líderes, né, que seriam os profetas, que é o que ele se refere aqui. Então, tanto os líderes são perseguidos e mortos, quanto a igreja de forma geral. Muitos crentes são mortos só por professar sua fé, e muitos também pastores e missionários, e assim vai, também são mortos perseguidos por isso, né? Só pela sua fé em Cristo. Então, os ímpios, eles fizeram isso, né? Eles matam os crentes, os santos e os profetas. Então, por isso, é que lá no capítulo. Agora não estou lembrado exatamente se é o 5 ou 6, mas é o 5 ou 6 que a gente vê os mártires, né, aqueles que foram mortos por causa do nome de Cristo, clamando diante de Deus. Né? Quando o Senhor vai exercer a justiça, né? Quando o Senhor vai exercer a vingança. E aí Deus fala, né? Ó, calma, vai chegar a hora, né? Parafraseando, né? Então, por isso que a gente vê os mártires clamando diante de Deus, né, por justiça. E aqui essa justiça está sendo executada, né, derramada, a ira de Deus está sendo derramada sobre os que mataram o seu povo. Tanto os crentes quanto os líderes, né, os santos e os profetas. Então, por isso, pelo fato de que os ímpios fizeram isso, eles são merecedores dessa ira. Eles são dignos dessa justiça. Não é como se eles fossem coitadinhos, né? Na verdade, eles merecem justamente isso. E aí ele vai falar que esse juiz de Deus, ele vem da seguinte forma, ele diz: tu lhe deste sangue para beber. Então a forma como, vamos dizer assim, né? Deus ele exerceu esse juízo, foi dando sangue para eles beberem, né? Os ímpios beberem. E aí isso pode ter uma referência com Isaías, capítulo 49, versículo 26.
Outra pessoa poderia ler esse texto para nós? Eu posso. É Isaías 49, É, versículo 26. 26. Peraí. 26, né? Uhum. Sim, sim, prisioneiros serão tirados de guerreiros e despojo será retomado dos violentos. Brigarei com os que brigam com você, e seus filhos eu os salvarei. Farei os seus opressores comerem sua própria carne. Ficarão bêbados com o próprio sangue, com vinho, com o próprio sangue, como vinho. Então todo mundo saberá que eu, o Senhor, sou seu Salvador, seu Redentor, poderoso de Jacó. Pronto. Então, aí Isaías está profetizando justamente sobre Deus, sobre um momento em que Deus derrama o seu juízo, né? Exerce a sua justiça sobre os ímpios, os pecadores. Então, lá, o que é que ele fala? Principalmente na parte, vamos dizer assim, final, né? Quando ele fala que daria a eles ficariam bêbados com o próprio sangue, né? Como se fosse vinho. Aí a gente lembra daquilo que ele falou também no capítulo 14, quando os ímpios vão ser pisados no lagar da ira de Deus, e vai trazendo a imagem, né, da produção de vinho com o sangue deles. Então tem toda essa relação, né? E eles vão ficar, como a gente viu lá no capítulo 14 também, eles iriam beber desse sangue, esse vinho da ira de Deus, e iriam ficar embriagados em relação a isso, né? Então, é isso que Deus está fazendo. Ele vai dar a eles de beber do seu próprio sangue, como sendo esse vinho da ira do próprio Deus, para que eles fiquem atordoados, né? E aí Deus executa o seu juízo. Aí, além disso, essa ideia também de dar a eles de beber o seu próprio sangue pode ser uma referência ao que aconteceu na segunda e terceira taça, quando as águas se tornaram em sangue. Então pode ter toda essa imagem, né? Pode estar tudo relacionado dessa forma, né? Que as águas foram tornadas em sangue e aí os ímpios iriam beber dessas águas, né? Que foram transformadas em sangue. E essas águas seriam, vamos dizer assim, o vinho da ira de Deus. Então, toda essa relação que a gente fez, né? Deu para entender isso? Amém. Então, vamos prosseguir. Então, a justiça de Deus, né, o juízo vem dessa forma, né? Deus vai dar de beber a eles, né, do seu próprio sangue. E aí, no versículo 7, aí se encerra, né, esse cântico. Aí ele encerra falando que esse juízo vem, né, da forma como eles merecem, porque eles merecem esse juízo. Como a gente já falou, eles são merecedores disso justamente pelo que eles fizeram, né? Mataram os crentes e os profetas, os santos e os profetas. Então eles merecem esse juízo. Até porque eles não se arrependeram, não, não buscaram perdão da parte de Deus e não tiveram um arrependimento genuíno. Então eles são merecedores deste juízo. E aí no versículo 7, né, o que a gente tem é uma resposta a esse cântico. O anjo, que tem autoridade sobre as águas, ele começa esse cântico no versículo 5 e termina no versículo 6. E aí ele escuta uma resposta em relação ao que ele cantou, né, vamos dizer assim, exaltando a justiça e fazendo uma defesa, né, do juízo de Deus, né? Defesa e justiça ali. Então, o que é que Como ele se fosse uma afirmação, era, Matheus? como? Como se fosse uma afirmação, uma confirmação, né? Isso. Ele vai fazer uma confirmação, né? Ele vai corroborar com o que o outro anjo tinha falado. E aí ele fala no versículo 7 que ouviu o altar responder. Pelo menos na NVI ele traduz assim: eu vi o altar responder. Aí você fica pensando, gente, como é que um altar responde? Né? Um altar não é uma coisa sem vida, né? Um móvel, uma coisa parada lá. Como é que um altar pode responder? Mas o autor que ele tava falando é nos céus, né? É.
É o altar que tem no céu, né? No templo de Deus lá. Mas é os próprios anjos falando? São os próprios anjos? Isso é o que a gente vai falar agora, né? Porque essa linguagem aqui não é literalmente o altar que está falando. No grego tem a partícula lá que se chama o genitivo, né? Que dá a ideia que essa resposta vem do altar. Então não é o altar que está falando, mas essa resposta vem do altar. Ela sai do altar. E essa palavra que é usada aqui para altar é a mesma palavra que é usada lá no capítulo 8, versículo 3 de Apocalipse, e se refere ao altar de ofertas queimadas. Aí alguém lembra o que foi que aconteceu nesse altar de ofertas queimadas? Lá no capítulo 8. Ninguém lembra? Pô, eu abri aqui, aí tem que. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá dizendo assim, não sei se é essa parte, né? Mas outro anjo trazia um incensário de ouro, peraí, incensário, e aproximou-se, se colocou de pé junto ao altar. Não sei se está falando dessa parte assim. É a continuação, né? A ele foi dado muito incenso para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então, é justamente essa imagem, né? Porque lá é esse mesmo altar que ele está falando, é o altar de ofertas queimadas. E esse altar foi lá onde foram oferecidos, como o Vinícius leu agora, o incenso, que são as orações dos santos. E quando a gente estudou lá no capítulo 8, a gente viu que esse incenso, que são as orações dos santos, né, inclui também, né, aquilo que a gente leu lá no capítulo, como eu falei, 5 ou 6, que são o clamor dos mártires em relação à justiça divina. Então é como se, lá no capítulo 6, 5 ou 6, que eu não lembro exatamente, e aqui no capítulo 8 também, as orações dos santos são apresentadas diante de Deus, e aqui no capítulo 16 vem essa resposta a essas orações. Eles estão clamando, Senhor, faça justiça, porque eles nos mataram, eles derramaram nosso sangue, nós fomos perseguidos, julga esse povo aí, que eles são ruins, né? Eles estão clamando algo desse tipo. E aqui no capítulo 16, é como se viesse agora a resposta a essas orações. Né? O juízo de Deus sobre os ímpios, que perseguiram o povo de Deus. E aí por isso que ele traz essa imagem, né, do altar de ofertas queimadas, porque foi lá que essas orações foram apresentadas diante de Deus. Mas, Mateus, é também pela súplica dos mártires, também é. É, Mas a gente tem que relacionar com todo o capítulo 16. São todas as taças. Ou somente com essa que a gente leu agora. é com todas as taças, porque é o derramar da ira de Deus, né? É o Então, juízo de essas Deus. taças foram justiças dessas orações e dos mártires também. Sim. Assim, beleza. Esse juízo de Deus, como o Tiago falou, ele é derramado sobre os ímpios para fazer justiça, né, por causa dos mártires, como também pelo fato deles não se arrependerem dos seus pecados, né? Então Deus derrama a sua ira, né? Executa o seu juízo sobre os ímpios. E aí é justamente isso que acontece lá no capítulo 8. Né? As orações são apresentadas a Deus justamente nesse mesmo altar. E aí, aqui no capítulo 16, né, esse anjo do altar que tinha oferecido essas orações a Deus responde o que o outro anjo tinha falado. Então, é como se ele estivesse tratando da mesma, assim, no mesmo lugar que está sendo referido aqui, né, que seria nesse altar de ofertas queimadas. Então, como eu falei, é uma resposta às orações que foram feitas lá e apresentadas diante de Deus. Né?
E aí, o que é que esse anjo fala, né? E aí a gente entende, né, que quem falou foi esse anjo que ficava com esse incensário lá, né? Provavelmente foi esse anjo que falou, na visão de João. E aí o que é que esse anjo fala, né? Ele começa falando sim. E esse sim é uma partícula que tem lá no grego, que é nai. Vamos dizer, se a gente fosse transliterar, né, era N-A-I, nai, que é uma palavra que é uma palavra de concordância, né? Como se fosse um sim, ou então certamente, com certeza, né? Só que é uma coisa mais enfática, não é simplesmente um sim, mas é uma coisa com mais força, né? Com mais ênfase. Então esse anjo ele está realmente concordando com o que foi falado antes. Ele está dizendo sim, com certeza, tá? Algo desse tipo. Né? E aí o que ele vai falar é sim, com certeza. O Senhor Deus Todo-Poderoso, sim, com certeza, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Então esse anjo ele vem realmente afirmar, né, e de forma enfática, né, que sim, os juízos de Deus eles são fiéis e justos. Eles são Ah, então, verdadeiros e então, justos. peraí, mano. Então, é somente o anjo do incensário que fala isso, somente ele. É. Ah, sim, porque eu achei que eram vários anjos, mas tudo bem. Pode ser que tenha sido vários anjos, né? Mas a ideia principal é que é como se viesse desse anjo, né? Porque é ele que está lá no altar do incensário, então. Não faz mais sentido, né? Vir somente dele. Então, Beleza. esse anjo ele vai fazer isso. E ao falar isso, ele exalta tanto a onipotência de Deus, né? Quando ele fala Deus Todo-Poderoso, e a gente já falou sobre isso, né? Sempre que a gente você ver na Bíblia o título, né? Todo-Poderoso, isso mostra a onipotência de Deus. E Deus ele tem todo o poder. Então, ele é todo poderoso. Aí, além disso, ele vai dizer que verdadeiros ou genuínos ou dignos de confiança são os seus juízos e também justos. Então, ele vai exaltar a onipotência de Deus, o poder de Deus, também a sua fidelidade em cumprir aquilo que ele falou e também a sua justiça, a sua retidão em exercer esse juízo. Então, esse anjo do incensário, que foi o anjo que recebeu as orações dos santos e apresentou a Deus, ele agora confirma o que foi falado. Sim, Deus é justo. Porque é como se ele tivesse. Imagina a cena, né? Tem o anjo lá do incensário, ele recebe as orações dos santos. E aí ele vê várias orações, não como se esse anjo fosse um intermediário, né? A gente não vai orar a anjos, a gente vai orar a Deus. Mas é só um, João ele vai trazer só como se fosse uma cena, né, uma coisa simbólica, retratando uma figura do Antigo Testamento, que tinha lá o sacerdote que apresentava o incenso a Deus, né, então tem toda essa relação. Então a gente não ora a anjos, né? Isso é só uma imagem que João está mostrando. E aí esse anjo ele pega essas orações e oferece a Deus, né? E aí ele vê, né, nessas orações que tem orações pedindo por justiça, pedindo por misericórdia de Deus, né, pedindo para que Deus exerça seu juízo. E aí ele vê essas orações e ele fica, caramba, olha o que o povo está pedindo. Né? Aí quando ele oferece a Deus e vê Deus exercendo juízo em relação a essas orações, aí ele afirma, não, realmente Deus é justo, porque olha o que esse povo está passando, olha o que ele está pedindo, o que eles estão pedindo, e olha como Deus está respondendo. Né? Então realmente Deus é justo, ele é todo poderoso, ele é fiel. Então, esse cântico, né, que é feito no versículo 5 e 6, ele é finalizado no versículo 7 com essa resposta desse anjo, exaltando, vamos dizer assim, confirmando o que o outro anjo falou e exaltando o próprio Deus, pelo que ele está fazendo. Deu para entender até aqui? Sim, Mateus, só uma dúvida rapidinho. É sobre esse altar aqui, que ele falou, vi do altar, se dizia. Esse altar, ele é juntamente com o trono de Deus, né? Onde Deus está assentado. É por ali, por perto. É porque João, como se João estivesse vendo um templo, né, no céu. E nesse templo seria como o templo que era feito na terra, né? Seria uma imagem, como diz lá no texto de Hebreus, né? As coisas da terra são sombra das coisas que há no céu. Então, é como se João estivesse vendo um templo no céu, e lá no templo tem o altar do incensário, tem outro altar, como a gente viu
nas aulas passadas, que é o altar da libação, né? Então tá por ali, né? Perto do trono de Deus, vamos dizer assim. Ah, beleza. É porque tem sentido, né? Uhum. Vendo aqui. Tudo certo. E aí, no versículo 8, né, depois de toda essa. Lembrem, ele está derramando as taças, ele derramou a primeira, a segunda, a terceira. Aí, entre a terceira e quarta, ele tem esse cântico do anjo, dizendo que Deus é justo, ele está fazendo isso porque realmente os ímpios merecem, eles não se arrependeram, então eles são merecedores disso. Aí, depois disso, vem a confirmação do outro anjo, né? Aí vem a continuação das taças, né? Então, no versículo 8, a quarta taça é derramada. É dito, né? E aí no versículo 8 ele vai dizer que o quarto anjo derramou a sua taça no sol. Então, acontece. E essa quarta taça ela é diferente, né, das outras, porque ela é a única que não tem uma relação direta com as pragas do Egito. Não tem nenhuma praga do Egito que tenha o que é descrito aqui, né? Tem aquela da escuridão, das trevas, mas é diferente do que acontece aqui. Porque o que acontece aqui é que esse quarto anjo, ele vai derramar a sua taça sobre o sol, e como fala no versículo 8, o sol, o sol foi dado, quando o anjo derrama a sua taça no sol, é dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Então, se você vai ali para o sertão e você acha o sol quente, quando a quarta taça for derramada sobre o sol, vai ser algo muito pior. Vai ser uma coisa terrível, né? Como o comentarista fala, vai ser algo, uma cena terrível. E aí eu lembrei que eu tinha visto uma coisa na internet de quando o povo vai falar, né, sobre a explosão do Sol e etc, etc. Aí eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem uma ideia de como vai ser. Não vai ser exatamente assim, né? Mas só para vocês terem uma ideiazinha para dar um medinho. Em 7 bilhões de anos. Só que eles dizem que é porque é como a idade da estrela, né? Aí a estrela tem uma idade, e aí quando ela chega na idade de morrer, ela morre, né? Aí quando vai morrer, ela Eles é estão o quê? prevendo o fim do sol, no caso. É o quê? No caso, eles estão prevendo o fim do sol. Como se fosse a morte do Sol, né? Da estrela, que é o Estou Sol. dizendo. Aí, Mas tipo, tu não acha que eles já estejam certos, assim, prevendo, calculando o tempo que isso vai acontecer. Mas eu acho que Deus vai mostrar para eles que pode ocorrer antes. isso, né? A intenção de eu trazer esse vídeo não foi para mostrar, tipo, olha, acredito nisso que eles estão falando. Não. Foi só para trazer uma ideia, assim, de como seria, mais ou menos, essa força do Sol sobre a Terra. Você Sei. olhar no horizonte e ver um Sol gigantesco lhe queimando, assim, quando Deus derramar essa quarta taça, né? Tô Aí, entendendo. eu falei que eles algumas mentiras, né, de acordo com o que a gente acredita, porque eles dizem que isso vai acontecer daqui a 7 bilhões de anos e não sei o que e tal, não sei o que lá, mas talvez não seja tanto tempo assim, né? Talvez isso aconteça bem antes. Talvez seja qualquer dia desse aí. Pode ser amanhã, né? Quem sabe, né? Só Deus sabe. Mas aí, como eu falei, só trouxe esse vídeo só para a gente ter uma pequena ideia do poder do Sol, né? Em relação à Terra. E aí você vê a destruição que o Sol causa, né? E aqui é o que é mais ou menos o que vai acontecer, né? Essa quarta taça ela vai ser derramada sobre o Sol e vai ser dado poder ao Sol para queimar os homens. Realmente queimar, né? A ideia que ele vai trazer é de que o Sol vai produzir labaredas poderosas, né? Ele vai o Sol, assim, de forma bem simples, né? Ele tem um ciclo, se eu não me engano, é de 11 anos,
e ele tem explosões solares, né? Que é quando o Sol tem lá várias reações químicas acontecendo lá dentro, e em alguns momentos essas reações, né, produzem uma energia muito grande e tem uma explosão solar, que muita energia sai do Sol. E, tipo, chega na Terra essa energia solar, ela sai do Sol e vem até a Terra. E aí, se não fosse o campo magnético que tem ao redor do Sol, ou que tem ao redor da Terra, essa energia viria toda sobre nós, né? Mas o campo magnético ao redor da Terra protege a Terra dessas explosões solares. Só que, né, se a gente fosse levar por esse lado, é como se, nesse momento em que Deus derrama essa quarta taça sobre o Sol, essa explosão solar vai ser algo tão forte, né, tão poderoso, que talvez, né, o campo magnético da Terra não consiga conter. E aí vai vir queimar os homens, né, os ímpios. E Então no vai caso ser. ele afirma, né? Ele afirma que realmente vai acontecer isso com os ímpios. Exatamente. Então, e vai ser algo terrível, né, algo assustador. Eu mesmo, quando estava vendo esse vídeo do Sol, vamos dizer assim, do Sol explodindo, crescendo, já me deu uma agonia. Porque você imagina você. Ai, vamos ver o nascer do sol na praia, bora. Aí imagina que de repente você tá lá vendo o sol nascendo e de repente aquela bolona de fogo assim aparecendo e queimando tudo. Meu Deus do céu. Ainda bem que a gente não vai passar por isso. E por que eu digo que a gente não vai passar por isso? Porque lá no capítulo 7 de Apocalipse, versículo 16, alguém pode ler esse texto para nós? João ele fala algo desse tipo. Apocalipse 7:16. Posso ler? Pode. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, João ele está falando, né, sobre o que vai acontecer com a igreja, né, com o povo de Deus, as promessas para o povo de Deus em relação a que eles não vão sofrer, né? E uma das coisas que ele fala é que o sol não cairá sobre eles e eles não sofrerão nenhum ardor, né, ou nenhuma, vamos dizer assim, queimadura do sol ou algo do tipo. Então, está relacionado com isso, porque esse juízo do sol queimando os homens não vai cair sobre a igreja, vai ser sobre os ímpios, sobre os que não se arrependeram dos seus pecados. A igreja vai estar livre disso. Eles não vão Mas aí sofrer ele já fala que a igreja já está juntamente com o trono de Deus, com Deus. isso. Então eles já foram levados. Eles foram tirados desse momento aí. Eles não vão. A igreja não vai sofrer esse juízo, né? Mas Pessoas, o que ele está afirmando é que a igreja já foi levada ao céu. de certa forma, sim. Porque, como a gente viu no capítulo 14, né, que é antes desse derramado do juízo, tem as colheitas, né? E Jesus ele recolhe o seu povo. Faz a primeira colheita recolhendo o seu povo, porque justamente o que viria depois seria o juízo para os ímpios. Tá entendendo? Porque ele fala lá no versículo 9, ali em cima, né? Que ele diz lá na última parte, vestidos de vesturas brancas, com palmos nas mãos. Aí eu achei, entendeu? Eu achei que fosse isso. Isso, exatamente. Então, nós, como igreja do Senhor, na igreja de Cristo, não vamos sofrer esse juízo. Não vamos ser queimados pelas explosões solares, né? Pelas labaredas que o sol vai produzir. E, mais uma vez, graças a Deus por isso. A gente vê em Apocalipse, né? O juízo de Deus sendo derramado sobre os ímpios, e é como a gente já falou, a nossa resposta em relação a isso deve, em primeiro lugar, ser uma gratidão a Deus, um vídeo de ação de graças a Deus pelo que Ele fez por nós, pela salvação que Ele nos deu através de Cristo, porque por causa da obra de Cristo nós não vamos sofrer isso, coisas desse tipo, e como a primeira taça, úlceras sobre o nosso corpo, a gente não vai sofrer isso, como as águas se tornarem sangue, isso não vai nos afetar, né? Porque isso é para os ímpios. Aqueles que estão salvos, pela graça de Deus, não vão receber isso. E a gente não.
É só ser grato a Deus, né? Viver uma vida realmente de ação de graça, de dedicação total a Deus, né? Pelo que Ele fez por nós. E além disso, de olhar para as pessoas à nossa volta que estão perdidas, que estão caminhando, né, rumo a isso, a esse castigo terrível, e olhar para elas e ter compaixão delas e anunciar o evangelho da salvação a elas, para que a gente possa, para que através de nós, né, Deus possa alcançar quantas pessoas ele desejar, né, e salvar outras pessoas dessa ira de Deus, dessa ira dele mesmo. Então a gente deve ser grato a Deus pela sua graça, por nos livrar disso, dessa ira vindoura, e também anunciar o evangelho para que as pessoas sejam salvas disso. Não tenham que passar por isso. Esse é o nosso papel como igreja, né? Em relação a isso. E aí, o que acontece quando esse juízo é derramado é que os ímpios, né? Os pecadores, né? O povo ruim, eles vão blasfemar contra Deus. Eles vão amaldiçoar o seu nome após serem sido queimados, né? Por esse calor. Eles vão amaldiçoar o nome de Deus, vão se recusar a se arrepender e a glorificar a Ele, como ele fala no versículo 9. Então, mesmo, tipo assim, Deus, ele, ao longo do tempo, ele vinha trazendo juízos parciais para que as pessoas se arrependessem e glorificassem a Ele, a Deus. No capítulo 9, a gente vê que isso não acontece. As pessoas não se arrependem dos seus pecados. Pelo contrário, elas praticam mais ainda. Cada vez mais se afundam os seus pecados. Então, Deus, ele traz o juízo final. O juízo que não é mais visando arrependimento, mas agora é para castigo, para punição. E mesmo nesse momento de punição, o que os ímpios fazem não é glorificar a Deus. Pelo contrário, eles blasfemam o nome de Deus. Como se eles reclamassem, vamos dizer assim, e amaldiçoassem a Deus por ele estar fazendo aquilo com eles. Então, eles em nenhum momento conseguem enxergar que eles estão errados. Em nenhum momento os seus olhos são abertos para os seus próprios pecados. Mas é como se eles dissessem que Deus, por exemplo, estaria sendo injusto, ou sei lá, vai blasfemar contra Deus realmente. E mesmo diante do juízo final, da punição extrema, eles não vão, vamos dizer assim, glorificar a Deus, né? Eles vão blasfemar, eles vão falar coisas ruins em relação a Deus. Mateus, Oi. quando tu fala juízo final, a gente tem que ver isso como sendo todas as 7 taças ou somente a sétima, que vai ser dado como juízo final. Pronto. É porque é aqui que eu falei, né? Quando ele começa esse derramar das taças, é o momento que eu falei no começo, que a gente vai chamar do escatom, né? O escatom, sei lá como é que fala, mas escatom, que é o momento do fim. Então, assim, é como se fosse o início, não sei se posso falar assim, mas vamos dizer, é como se fosse o início do Início do juízo fim. final. É, o início do fim, né? Certo, porque eu já vi em várias fontes falando que o juízo final, eles falavam assim, a sétima taça ou o juízo final, entendeu? Hum. Aí eles consideravam o juízo final somente a sétima taça. Isso é porque, é como eu falei, faz parte desse momento que é o escatom, né? Que é um período ali em que Deus vai estar julgando os ímpios. E aí vai ter as taças, né? Que vai ser o derramado da ira de Deus. E aí vai ter o último, né? Que seria o juízo final, realmente. Então, é esse contexto aí. E é, né? Então, beleza. Valeu. Então, deixa eu ver aqui. Então, com isso a gente encerra, né, essa parte que a gente iria estudar hoje, com o derramar da quarta taça. Então você vê que tudo isso, como a gente acabou de falar, né? Deus ele está exercendo o seu juízo, derramando a sua ira sobre os ímpios, os pecadores, e eles merecem esse juízo. Deus não está sendo injusto ao fazer isso, não. Pelo contrário, como os anjos falaram, né? Deus ele está sendo justo
totalmente justo, Deus está sendo reto, Deus está de acordo com a sua palavra, Deus está sendo realmente justo em fazer isso, em derramar esse castigo, porque eles merecem, é o que eles merecem. E, de certa forma, todos merecem. Toda a humanidade merece. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só que aí é que vem a graça de Deus em nossas vidas, né? Através da obra de Cristo. Porque aqueles que creem em Cristo, que entregam sua vida a Ele, que, como a gente falou, né? Tomam a sua cruz e seguem a Ele, estes não vão passar por esse juízo, né? Por essa taça. Não vão sofrer, como ele fala no capítulo 14, o pisar no lagar da ira de Deus, né? Não vão ser pisados por Deus. Então, nós, como igreja, como a gente já falou, nós temos o papel de adorar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós, pela salvação que Ele nos concedeu, e também de anunciar ao mundo essa ira vindoura, o juízo que Deus tem preparado para exercer no futuro, e fazer com que as pessoas entendam que a única forma de se livrar disso é através de Cristo. Porque Cristo, ele passou por isso em nosso lugar. Cristo, ele não somente morreu na cruz, simplesmente a dor dele não foi simplesmente a morte física, né? Ali os pregos nas mãos e tudo mais. Mas foi o derramar da ira de Deus nele pelos nossos pecados. Por isso que ele fala lá, Deus meu, por que me desamparaste? E por isso que ele, na oração ele diz, passa de mim esse cálice, né? Fazendo uma referência, talvez, à relação das taças da ira de Deus. Então, Cristo, ele tomou essa ira de Deus, vamos dizer assim, em nosso lugar. Por isso que nós não vamos receber isso. Então, só em Cristo é que a gente tem salvação dessa ira. E é uma ira justa. Então, fora dele, fora de Cristo, não tem salvação. A gente deve anunciar Cristo, anunciar a salvação somente nele, pregar o evangelho, para que pessoas sejam salvas disso. Amém? Amém. Amém. Então é isso. Aí com isso a gente viu o derramar das 4 taças, das 4 primeiras taças, e o que aconteceu quando as taças foram derramadas. A gente viu também nessa vindicação da justiça de Deus através dos anjos, né? Do anjo da água e do anjo lá do incensário. E aí, se Deus permitir, na semana que vem a gente continua a partir do versículo 10, falando sobre a quinta taça e a sexta taça, né? Acredito que na próxima aula vai ser só essas 2 taças, porque tem muita coisa sobre elas. Beleza? Beleza. Vamos orar para encerrar e encerrar. Deixa eu fechar aqui essa coisa. Ah, tô apanhando aqui, peraí. Amém, vamos orar. Amém. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar, Senhor, a tua palavra e poder, através daquilo que o Senhor revelou ao teu servo João, Senhor, contemplar, Senhor, o que o Senhor tem a realizar no futuro e também, Senhor, a refletir qual maravilhosa graça o Senhor tem derramado sobre nós, de, pelo fato de que nós não vamos passar por isso, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pela salvação. Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor, Senhor, por nós, porque nenhum de nós somos merecedores, Senhor, disso, da salvação, Senhor, mas o Senhor nos deu, Senhor. Então, muito obrigado, Senhor, pelo teu plano, Senhor, pelo que o Senhor fez em nosso favor.
Senhor, o teu reino sobre essa terra. Que teu nome seja glorificado, Senhor. É isso que te pedimos, Senhor, e te agradecemos por essa aula, por esse momento. Que o Senhor nos permita, Senhor, continuar esse estudo, ter mais momentos como esse. E se assim o Senhor permitir, Senhor, que seja também realizado, Pai, presencialmente, de acordo com a tua vontade, Pai. Nos ajude e muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu. Até a próxima.